E aí agora eu vou jogar a bomba aqui pro Sérgio, porque eu fui fazer a minha dever de casa aqui de podcaster e foi ver o último podcast que o Sérgio gravou com a gente aqui do Instituto Mises. E faz um tempo e foi uma entrevista no seu trabalho que você faz aí nos Estados Unidos, né, com questão de investimento e tal, né, de carteiras, falando de investimento em negócios mais sólidos, mais líquidos. Então tem tinha toda essa discussão, e nesse período você não apareceu aqui no podcast para falar como você foi se envolvendo aqui com o Instituto Mises. Então, como é que você veio parar, Sérgio, no Instituto Mises, fazendo uma retrospectiva também, até a gente fazer chegar esse momento aí que o Hélio falou o Hélio achou o Sérgio aonde? Onde é que apareceu o Hélio, né? Onde é que apareceu o Sérgio pro Hélio, né? Excelente, Adriano, mas acho que 2 pontos muito legais que o Hélio falou. Essa preocupação, a minha preocupação como investidor em empresa de capital fechado, assim, sempre o principal ponto que eu olho é sempre a estrutura de capital dos negócios, como que tá a estrutura de governança. E muito do que o Hélio estava falando aqui é assim, como que a gente toca o dia a dia do Instituto, quais são os passos que a gente está dando para tá o tempo inteiro evoluindo isso. Acho que sem dúvida nenhuma foi um atrativo gigante para mim nesses últimos anos, conhecendo o Instituto. Então, entender realmente que a gente tem uma preocupação com a estrutura de capital do próprio Instituto, né? Porque nós, austríacos, falamos o tempo inteiro da estrutura de capital da economia como um todo. E até legal, o Hélio falando de ouro, né? Então, de novo, o Mises está no padrão ouro, o Instituto Mises, a gente está no padrão ouro, que é o padrão ouro que a gente tanto fala, o sound money, o dinheiro de verdade aqui, né, Adriano? Aliás, deixa eu te interromper um segundo, Sérgio, que tem uma curiosidade que pouca gente sabe, que eu coloquei no estatuto e eu falei, é claro que não vai passar no cartório, isso não vai passar de jeito nenhum, né? Mas eu coloquei um dispositivo, o Sérgio já está rindo, porque ele já sabe o que eu vou falar. Tem um dispositivo no Instituto que diz o seguinte: hoje, quem quiser contribuir para o Instituto e ter um voto nas nossas assembleias, você contribui com o equivalente em reais a 3 onças de ouro, aquilo que eu estava mencionando antes. Só que aí eu coloquei um próximo artigo falando assim, se por acaso a lei de curso forçado da moeda for revogada no Brasil, esse depósito não é equivalente em reais, vai ter que ser em 3 onças de ouro. Ou seja, a gente está mesmo no padrão ouro. A gente só não pode ser padrão ouro hoje porque é ilegal. Mas eu já coloquei lá que no momento em que essa lei for revogada, a gente está automaticamente no padrão ouro. Essa eu não sabia. Olha aí, olha aí. Então, se não é só a teoria, é teoria e prática. Se acabar o real, a gente tiver aí um vácuo de 2 dias para escolher uma nova moeda, a gente já está no padrão ouro. Mesmo que não acabe o real, se o governo falar, agora você pode escolher qual é a moeda, mesmo nós já que estamos não no acabe, padrão ouro. o real se tiver liberdade monetária. Se ele implementar aquilo que o Milei quer fazer, que é a competição monetária, você pode escolher a moeda que você quiser, se falar isso, pronto, automaticamente a gente está no padrão ouro. Mas então, agora indo para a pergunta do Adriano, o meu relacionamento com o Instituto Mises começou via o Adriano. Eu morando nos Estados Unidos já há muitos anos, então eu entrei nessa história de Austrian Economics na época do colegial, então algo talvez muito diferente da maioria das pessoas. Então eu tô falando assim, meio dos anos 90, sem querer eu conheci o Roberto Campos um dia, e eu conversei com ele 5 minutos, e ele me perguntou o que eu tava lendo. Eu falei que eu tava lendo Milton Friedman, achando que eu tava apavorando, né? E daí ele me falou, leia os austríacos. E daí eu conversei com ele 5 minutos, não mais que isso. E daí eu lembro que eu saí da conferência, era uma conferência na AmCham, tava falando ele, o Pedro Malan, acho que os Mendonça de Barros. Falando o Roberto Campos, o avô, né? O que foi presidente do Banco Central agora, né? O avô. Então tô falando assim, meio dos anos 90, quando eu tava no colegial ali. E daí eu lembro, eu peguei meu carro e fui direto pra Livraria Cultura lá no centro, em São Paulo, que era onde você conseguia livro em inglês. E daí eu falei, quem são esses economistas austríacos e tal? Daí cheguei no Hayek lá e daí comprei o Hayek. Comprei o Caminho da Servidão. E li aquilo, e daí você começa a ler Hayek, daí você lê Mises, daí você lê Rothbard, daí você não volta nunca mais pra economia mainstream, pra tudo isso daí. Mas sempre foi uma paixão minha, que foi seguindo em paralelo. Eu fiz faculdade no Brasil e nos Estados Unidos, e obviamente em nenhum dos lugares a gente estudou os austríacos.
Então a gente está falando, eu fiz Mackenzie no Brasil, economia no Mackenzie, nunca, ninguém foi mencionado. Teve um professor que mencionou os monetaristas de maneira super pejorativa, genérica, e depois você entra no mercado financeiro e a vontade de trabalhar, tudo. Então sempre foi algo que eu fui levando em paralelo comigo. E, na verdade, eu conheci o Fernando Urich bem antes, porque a gente fez o mesmo mestrado lá com o Horta de Soto. Mas eu morando fora do Brasil, até mantinha um relacionamento distante do Fernando, quando a gente trocava e-mail, algumas coisas. E daí apresentando o paper na Austrian Economics Research Conference no Alabama, o que é uns 10 anos atrás, Adriano? Não sei. Bem, uns 10 anos. Talvez 2016, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Os únicos 2 brasileiros que estavam na conferência eram o Adriano e eu, e o Adriano até representando já o Mises Brasil. E daí a gente se conheceu, a gente criou uma amizade, a gente se dá super bem. E ao longo dos anos a gente foi se encontrando todo ano lá na conferência do Alabama. Até que uns 3 anos atrás, né, Adriano? A gente já começou daí a trabalhar junto com o Instituto, ajudar o Instituto tanto na parte de marketing quanto na parte de conteúdo já. Daí foi quando eu conheci o Hélio, de verdade, acho que lá para acho que eu conheci o Hélio um pouco antes, 2019, teve um programa legal do Miss Brasil, que a gente foi lá para Petrópolis, né? Teve do Petrópolis. Teve um que foi no seu escritório também, não sei se foi antes ou depois. Isso, que já era a imersão. A primeira imersão foi lá no escritório do Sérgio. Já era imersão, mas eu acho que eu conheci o Hélio antes nesse evento que a gente foi discutir ABCT, né, a TASSE, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, e a gente ficou lá... Foi o Winter School, uns 3 dias a gente ficou... Foi 4 dias. 4 dias em Petrópolis. 4 dias lá. O Winter School, o Winter School que a gente fez, impressionante, né? Até o Samuel, que trabalha hoje como editor do site, também foi alguém que a gente conheceu naquele evento, eu conheci ele, daí o Samuel tá trabalhando comigo há muito tempo. Então, realmente, essa parte acadêmica do Instituto sempre foi uma parte que daí foi me atraindo cada vez mais. E acho que lá 2021, 22, não lembro a data direito, Adriano, que daí eu comecei a estar envolvido com vocês aí no dia a dia, tanto na parte de publicação, quanto na parte de marketing que a gente estava fazendo, e até que combinou agora a gente chegar. Ano passado a gente retomou bastante os eventos físicos, né? Então acho que o Hélio palestrou no primeiro evento físico que a gente fez do ano, que foi a aula magna. Acho que eu palestrei daí no segundo e no terceiro. E a gente teve a conferência também, tanto o Hélio palestrando, eu palestrando, o Adriano como mestre de cerimônias da conferência. Então, foi algo totalmente orgânico, acho que essa aproximação, né? Em função das amizades pessoais, a gente foi chegando, e daí as ideias austro-libertárias total na nossa veia, no nosso sangue aqui. Acho que foi um caminho natural. E eu sempre nessa ponte aérea São Paulo-Boston, mas sempre que estava em São Paulo, eu encontrava o Hélio, o Adriano vira e mexe com esse dia. Era um período que o Adriano estava vindo bastante para São Paulo, Adriano, tudo... porque assim... o que o Hélio não falou é o seguinte, nós ficamos um período meio que o Hélio com um mundo velho de atividade em televisão e um monte de coisa, e ele falou, Adriano, vai segurando aí as pontas aí no Instituto, até a gente achar alguém aí para assumir efetivamente um papel mais de gestão, e eu, um acadêmico, professor, tive que começar a olhar a balança, olhar as contas do Instituto, organizar. Você pegou um pepino, porque na verdade teve aí um período em que eu estava escrito como CEO, mas eu não estava sendo mais, eu não conseguia mais me dedicar o tempo ao Instituto suficiente. E você pegou esse pepino, Adriano, tocou muito bem o Instituto, né, mesmo não sendo a tua área de especialidade. Então, muito legal que a gente tem agora o Sérgio, e agora cada um pode estar no seu quadrado direitinho, ou no conselho, o Adriano na parte acadêmica, o Sérgio tocando. Até esse, acho que é um ponto super importante. Muitas pessoas quando assumi falaram, e o Adriano? Eu falei, não, o Adriano agora é o vice-presidente acadêmico total do Instituto, então a gente vai focar até mais na parte acadêmica, né, Adriano? Porque a gente ficou nesse período de procurando alguém, organizando. Eu estava como diretor acadêmico e depois comecei a falar só diretor e virou aquela bagunça assim de o Adriano e tal. Então o Adriano é presidente ou não, calma, não sou, é o Hélio e tal. Então assim, ficou toda essa movimentação. E aí quando surgiu essa possibilidade da reorganização, não sei se foi até o Sérgio que sugeriu vamos fazer que nem, por exemplo, o nosso Instituto Irmão lá, que é o Instituto Miss Americano, a gente tem o vice-presidente acadêmico,
para você ter essa autonomia e desenvolver, focar 100% na questão acadêmica. Legal, vamos lá, vamos nessa, porque a ideia é essa, é a gente fortalecer mais ainda o que foi e é o grande diferencial do Instituto, né, Hélio? Essa questão acadêmica, essa questão de produção de conteúdo, produção de materiais, produção, né? A gente tem o site como a nossa grande vitrine, mas de lá as pessoas conseguem acessar muita coisa, não é mesmo, Hélio? É verdade, é verdade.